Gente, começando aqui um study vlog diferente. Hoje vocês não vão passar só um dia estudando comigo, mas sim uma boa parte da semana, gente. Porque eu tô começando esse vídeo domingo, eu comecei a estudar para os meus testes sábado. Nossa, ia falar segunda, gente. Sábado, porque esta semana eu tenho 6 testes, pessoal, exatamente. Primeira vez que eu tenho uma semana tão lotada de teste assim, porque em Portugal a gente só tinha, 2 testes na semana e a gente achava muito. Eu lembro que minha turma reclamava muito quando a gente tinha 2 testes na semana. E aqui eu comecei a ter, 2 testes no mesmo dia, 3, 4 testes na semana. E esse negócio de 2 testes no mesmo dia me chocou muito, gente, porque em Portugal nunca que isso ia acontecer. Quando a gente tinha trabalho e teste no mesmo dia, a gente já ficava desesperado. Aqui é, normal, entendeu? A minha turma olha 2 testes no mesmo dia e fala, tá bom. Tá bom. Eles já estão acostumados com esse negócio, eu achei muito surreal. Essa semana eu tenho 6 testes. Eu tenho teste de valores, de física, de história, de inglês. E esse de inglês cai toda a matéria do ano inteiro. Eu nem tô aqui ao ano inteiro, mas tá bom, vou ter que fazer, vou ter que me virar. De literatura, de língua castelhana, porque é um resumo de... Um resumo não, né? É um teste sobre esse livro aqui, A Casa de Bernarda Alba. A gente ainda nem terminou de ler, já tem teste. E matemática. Valores é segunda-feira, amanhã. Física é na terça. História e inglês são na quinta-feira, no mesmo dia. Sexta-feira temos o teste de literatura, de língua castelhana e o de matemática. Eu fiz uma rotina de fim de semana. E da semana também, pra poder organizar e eu poder estudar. Gente, eu tentei organizar um pouco aqui a minha mesa, porque ela tava super bagunçada. Aqui já são as folhas, vocês me conhecem, então vocês sabem que eu só consigo estudar coisas assim de decoreba escrevendo. Então olha isso, as folhas tudo cheia de coisa e é tudo resumo feio, gente. Isso aqui não é resumo não, tá? Isso aqui é coisa que eu vou, reescrevendo assim pra eu poder ir gravando, tá vendo? Então é tudo feio assim. Aqui também é de valores. Aqui, fim de semana. Isso aí é eu fazendo lettering, gente. Lettering não, né? Eu perdendo tempo. Aí aqui, ó, mais resumo. Esse aqui tá até um pouquinho melhor, mas depois eu já começo a rabiscar tudo, tá vendo? É assim, gente, que saem as coisas. Entendeu? Os meus resumos de aleatórios, assim. Essa aqui foi a rotina que eu fiz. Rotina de fim de semana. Isso aqui tá em espanhol, gente. Em português é rotina também? Tá em espanhol isso aqui. Calma aí. Gente, me confundi agora. Tá em espanhol porque é fim de semana com N. Coloquei sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. E aqui foi um bilhetinho da minha mãe, muito fofa. Calma aí. E sexta aqui embaixo, porque sexta... Eu nem sei porque eu coloquei sexta-feira aqui, porque sexta-feira é realmente só os 2 testes e acabou. Ai, Duda, por que você tem 6 testes seguidos assim? Porque essa é a minha semana final, gente. Estamos no mês de maio e no dia 26 de maio os meus professores todos têm que ter as notas finais. O nosso ano letivo acaba em junho, dia 18. Então, assim, eu não sei por que eles estão tendo que ter as notas tão cedo, assim, é quase um mês antes, né? De 18 pro dia 26, que... é bem longe. Mas assim, são 3 semanas, 2 semanas e pouca, 3 semanas antes, é muita coisa. Então assim, eles acabaram que, como a gente teve férias de Semana Santa, férias de meio de ano, a gente não teve teste nenhum antes, só um teste de matemática. E não colocaram mais teste nenhum. Então eu falei, caraca, mês de maio vai ser super lotado. O mês de maio passou meio tranquilo, a gente nem teve tanto teste assim. Deixa eu mostrar pra vocês, porque eu tenho o calendário aqui também. Até aqui, não foi tão desesperador assim, tá vendo, gente? Esse é o calendário que a gente teve. A gente teve teste de língua castelhana, teste de inglês de novo, teste de história e teste de língua castelhana de novo, teste de biologia, de religião, 1 a 2 de inglês, teste de inglês, o trabalho de física e aqui é a última semana. Ou seja, vocês estão vendo que o mês inteiro a gente tem teste. Aqui a gente não tem, semana de teste, a gente tem mês de teste. Por exemplo, janeiro é um mês super lotado de teste. Março aqui foi um mês com bastante teste. Não, foi fevereiro e março. Janeiro não teve muita coisa, mas foi fevereiro e início de março a gente teve bastante coisa também. Maio também, como é o mês antes de junho, antes das aulas acabarem, é lotadíssimo de teste. E todos os professores decidiram colocar o teste nessa última semana. Então, a gente tá lotado de teste. Essa foi a rotina que eu fiz. Sábado, eu coloquei aqui, eu estudei 4 horas e meia no sábado, 2 horas de valores, 2 horas de física e 30 minutos de história. Hoje, como é domingo, acabou que eu tive um dia muito livre. Eu coloco aqui até o horário que eu vou acordar. Hoje eu acordei às 8h30, eu coloquei aqui às 9, mas eu acordei às 8h30. Fiz meus exercícios, tomei banho, lavei o cabelo de novo. Já tinha lavado ontem, mas lavei o cabelo mesmo assim. Depois estudei valores, a gente foi pra missa de manhã. Depois na missa, a gente decidiu, a gente foi almoçar, levamos o Luca na piscina e ficamos com o Luca na piscina, gente, durante um bom tempo. Foi muito legal. Depois a gente foi catar ameixa no pé. Ameixa não lembro o nome da fruta, gente, mas é uma fruta pequenininha, vermelhinha, assim. Ai, incrível, foi muito legal. E agora eu cheguei em casa
casa, né? São 8 da noite e eu ainda tô estudando. Agora eu vou parar porque eu tô morrendo de fome. Então a gente vai tomar um café da tarde. Mas eu já estudei agora. Estudei de manhã 1 hora de valores, né? Pra revisar os conteúdos, porque eu acabei que vi tudo no sábado. Tô revisando os conteúdos hoje, vou revisar mais 1 hora. Estudei 1 hora de física e 1 hora de história. Ah, Duda, mas história não é só na quinta? Sim, mas tem muita coisa. E como física é na terça, eu não entendo nada de física, eu já comecei a estudar desde sábado também. Eu tô querendo fazer um estilo diferente de estudo. Eu não sei se vai dar certo, mas eu tô tentando, gente. Estudar um pouquinho todo dia. Porque eu pensei, cara, se eu estudar hoje o dia inteiro valores, eu não teria ido com o Luca na piscina, eu não teria catado a mexa, não teria aproveitado o dia. Sábado, eu passaria o dia inteiro. Ah, eu tenho que estudar, tenho que estudar, tenho que estudar. Segunda-feira, eu passaria o dia inteiro lotada, me desesperando com física. Então eu falei assim, eu não quero me desesperar, porque eu já sei que é uma semana muito desesperadora, eu tenho ansiedade. Então semana de teste pra mim é horrível. Eu me sinto muito mal, eu fico muito nervosa. Eu queria tentar deixar essa semana o mais tranquilo possível. Deixar a semana mais tranquila possível. E o jeito que eu pensei foi estudar um pouco todo dia, porque assim, na véspera do teste eu tô tranquila. Tanto que eu tenho teste de valores amanhã, eu tô tranquila. Espero que pra física eu esteja tranquila também. E pra todos os outros também. Eu ainda não comecei a estudar nem pra inglês, nem pra língua castelhana, nem pra matemática, mas eu acho que eu vou começar segunda ou terça-feira. Enfim, deixa eu lá comer e eu já volto. De ojos, ¿vale? Y vocês acaben en casa de cosas, ¿vale? Y mostréis y mataos en eso, no disfrutáis, ¿vale? No una peli, consulta también, no sé, es de cada un par de años, ¿vale? Es de un hombre que durante muchos años estigué engañant a l'associació de gent espanyols, però sense ninguna... Era per donar-se una autoritat, ¿vale? ¿Qué forma que el cristal es polarizado? Pero eso la cuenta de las terminales privacidades. Así que no me espere más. ¿Por? Eu também não quero. Gente, agora eu estou em casa resolvendo física. Hoje eu tive teste de valores. Valores é tipo filosofia, gente. Eu tenho teste de física amanhã é terça-feira, eu tenho teste de física, então eu tô aqui estudando. Cai movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme acelerado e caída livre. Só que caída livre cairia, caída livre, né? Tipo, você jogar um objeto ou você deixar um objeto cair. Só que são 4 exercícios caindo no teste. E a gente não consegue fazer 4 exercícios em 1 hora. Nem na aula a gente faz 4 exercícios em 1 hora. Cada exercício tem, tipo, pelo menos 3 alíneas. Então a professora falou que o terceiro exercício, o terceiro e o quarto, que são de caída livre, o de MRU e MRUA são obrigatórios. Mas os de caída livre, como é mais ou menos a mesma coisa, a gente vai poder escolher se a gente quer fazer o de caída livre, que o objeto cai, ou do objeto pra cima, entendeu? Eu vou escolher o que o objeto cai, obviamente, porque é o mais fácil. O de caída pra cima é muito mais difícil. Não é mais difícil, mas é mais ou menos a mesma coisa. Mas eu vou escolher o caída pra baixo, porque a caída é livre, então se o negócio cai, ele cai pra baixo. Tem muito mais sentido. Eu já fiz vários exercícios, a professora mandou meio que um simulado do teste, assim. E ela falou pra gente ir no chat GPT, minha professora, a gente falou pra gente ir no chat GPT e pedir pro chat enviar exercícios que fossem similares, que fossem parecidos ao que ela enviou. Então eu mostrei, né? Enviei a foto do exercício pra ele e ele fez vários exercícios parecidos. Então eu já fiz vários, ó. Aqui. E todos estão indo muito... Eita, gente, confundi agora. Todos estão indo muito bem. Estou fazendo agora de MRUA e todos estão indo muito bem também. Aqui eu colei as fórmulas, porque aí eu tô olhando e tentando gravar, porque física você precisa saber as fórmulas. Ai, tô gravando meu tablet, gente, que legal isso. Enfim, fui fazer um exercício aqui. De verdade, gente, não entendi nada. Era pra calcular aceleração e eu não tinha os dados pra calcular aceleração. Então eu fui ver a resolução e eu tenho que mexer outra fórmula. Mas aí eu já entendi o que eu tenho que fazer. Então tá tudo tranquilo. Eu acho que isso não cai no teste, porque a professora não fez nenhum exercício assim. Desses, né, que ela mandou um simulado do teste. Não tem nenhum exercício assim. Ela falou que o teste tá muito parecido com os exercícios que ela... Meu timer. E ela falou que o teste tá muito parecido com os exercícios que ela mandou. Então acho que não vai ter nada de muito diferente. O que eu vou fazer agora? Eu tinha que estudar 2 horas de física direto. Estudei já as 2 horas. Eu fiz, né, a minha rotininha. Hoje eu vou fazer à noite minha rotina de terça e de quarta. Na quinta-feira eu faço a rotina... E vou ver se eu já faço a rotina de terça,
quarta e quinta, porque sexta-feira eu não tenho nada, só os testes e depois eu curto as minhas férias. Minhas férias, assim, né, que eu ainda tenho aula durante quase um mês, durante umas 2 semanas, mas ninguém precisa saber disso. Não vai ter teste mais, vai ter só um trabalho ou outro, alguma coisa assim, mas aí a gente já não liga mais. Enfim, o que eu tinha pra hoje eram 2 horas de física, 1 hora de história, 1 hora de inglês, mas eu esqueci de pegar os conteúdos de inglês e eu não tenho livro. Esqueci de pegar o livro que eu tenho na escola também, que são 2 livros de inglês, eu só tenho um. Esqueci de pegar aquele, então eu não consigo estudar inglês. Descanso de 1 hora e meia, revisar física e opcional era o resumo do livro e estudar um pouquinho de matemática. Mas eu estudei 2 horas de física e tenho que revisar física, que era 2 horas. Esse revisar física era pra eu fazer mais exercício e tal, só que eu ainda tenho que aprender uma matéria. Então o que eu vou fazer? Eu vou estudar mais 1 hora de física pra eu poder ver a matéria, porque eu vi MR1 em 1 hora, MRUA em outra, e caída livre, vou vir mais 1 hora. E depois vou deixar aquela outra hora pra fazer exercício assim, tipo de física, tipo 1 ou 2 exercícios de cada. Depois vejo se eu consigo estudar história hoje, mas como eu tive aula o dia inteiro, tive aula a manhã inteira, eu chego em casa às 3 hoje, 3h15, 3h20, 3h30. Mas a gente ainda foi no mercado, então quando eu cheguei em casa era 4 e pouca. Assim que eu cheguei em casa, gente, eu terminei de almoçar, era 4h20. Quando era 4h40, eu tava aqui em cima estudando. Então assim, eu nem tive tempo de livre, sabe? Não tive tempo livre agora. Mas já estudei as 2 horas, só que eu vou estudar mais uma, porque eu ainda tô com energia pra estudar pra física. Então eu vou estudar mais uma, porque assim eu já corto 1 hora da revisão de física, consigo ter o meu descanso de 1 hora e meia e depois estudo um pouquinho de história, porque história tem muita coisa pra estudar e é na quinta-feira. Mas eu não sei se eu vou estudar história, porque eu tô pensando em faltar na quarta-feira pra eu poder estudar na parte da manhã. Enfim, eu já conto pra vocês tudo que eu tô pensando. Gente, hoje é terça-feira de noite e eu tive meu teste de física hoje, gente. Mostrei pra vocês eu estudando um pouquinho pra física e foi bem. O teste foi bem, gente. Foram 3 exercícios, eram 4. 2 a gente tinha que escolher, 2 eram obrigatórios e os outros 2 a gente tinha que escolher entre um e outro, que era caída livre, e aí se o objeto caía ou se você jogava o objeto pra cima. Eu escolhi o da caída livre, que você deixa cair um objeto. Esse eu tenho certeza, porque o resultado que tem que dar nos exercícios ali, se ele der o mesmo que a altura do edifício, é porque tá certa, e me deu a messa altura. Então, eu sei que aquele ali tá certo. O segundo exercício, eu acho que eu tenho certo também. O primeiro, eu usei a fórmula certa, mas eu acho que eu usei os dados errados. Então, assim, eu não sei se a professora vai me contar como certo ou se ela vai me dar algum ponto. Eu acho que eu tiro contando. Se o terceiro e o segundo estiverem certos, eu tenho um 8,5 no teste de física, alguma coisa assim. Então eu já tô muito feliz com esse resultado, porque eu não esperava ter isso em física. Então, tô muito feliz estudando assim, tipo, eu estudei 3 horas e meia no dia antes do teste. Tô muito feliz porque foi um estudo rápido, mas que funcionou, porque o teste foi bem. Então, esse foi o vídeo, esse foi mais um study vlog. Se vocês quiserem, eu posso fazer outro, porque eu ainda tenho teste de história amanhã e teste de matemática na sexta. Não, amanhã é quarta. Eu tenho teste de história na quinta e de matemática na sexta. Então, se vocês quiserem, eu posso fazer study vlog para essas matérias também. Um beijo e tchau. Comentem aí como que vocês estudam para os testes que vocês têm mais dificuldade, gente. Os meus testes que eu tenho mais dificuldade são matemática e exatas, né, no total. Então, eu faço vários exercícios. E vocês, como vocês estudam? Comenta aí.